Bom dia, galera do Segundão, iniciando mais uma vez. Em especial, a gente só fazer uma revisãozinha da nossa aula 31 e 32, que vai destacar duas coisas importantes que ficou, principalmente sobre o existencialismo. Dois conceitos importantes. Existe um grupo, dos existencialistas cristãos e os ateus. Nos cristãos, a gente vai destacar Kierkegaard, aqui nos ateus a gente pode destacar Nietzsche, Sartre. Então, existe aí um questionamento interessante entre essas duas correntes de pensamento. Entre os cristãos, vai dizer que existe a existência, não tem origem no nada, compara aos ateus. Vamos imaginar, se você pegar a Bíblia hoje, você lê, Deus faz um processo criativo e ele começa a criar as coisas do nada. E a pergunta fundamental, será que se pode criar algo do nada? Aí alguém vai dizer, não, mas foi um ser superior que cria essas coisas da maneira como ele achou perfeita. E ele cria do nada. Os nossos queridos ateus vão dizer o que para nós? As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações, ou seja, não tem como, Se o mundo existe é porque N fatores fizeram com que isso acontecesse. Para os cristãos existencialistas, eles se comparam aos ateus nesse sentido, porque a existência não tem como você criar algo do nada. A tal ponto que algo origina essa existência e esse algo é Deus. Então, essa corrente existencialista cristã vai dizer que existe sim alguma coisa e esse alguém é Deus que faz com que as coisas começam a existir ou a acontecer. E para os ateus diziam o quê? As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Não tem como você justificar alguma coisa que você faça dizendo que foi culpa, que foi porque Deus quis, é porque assim, porque Deus quer. Para o existencialista ateu, não. O homem, através de suas ações cotidianas, ele faz com que as coisas aconteçam. O maior exemplo que nós temos é hoje. Vamos imaginar que você está andando aqui em Imperatriz, na rua, dando uma volta, e de repente você vê duas pessoas brigando. A justificativa para aquela briga é porque ele foi assaltado ou ela foi assaltada. E você está passando e começa a ver a confusão. Aí é importante que você, no primeiro momento, vai acreditar em quem? Naquele que foi assaltado ou aquele que assaltou? Aí você começa a olhar as partes, começa a entender que a gente precisa tomar decisões para fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que essa corrente existencialista ateia, ela diz que tudo aquilo que você faça é fruto das suas ações. Ou seja, se existe violência no mundo, se existe fome, se existe miséria, o causador único não é porque alguém, nesse caso Deus é o causador, mas o próprio homem, através de suas escolhas, através de suas ações, ele faz com que as coisas aconteçam. O homem é um projeto em construção e o seu único juiz. Ou seja, nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Então, nesse processo contínuo, para o existencialista ateu, esse homem é o próprio juiz das suas ações. A ação que você toma agora, a atitude que você tem, ela tem consequências para a vida toda. Eu não posso dizer que a ação que eu tomei agora foi o causador, foi uma causa, foi um indivíduo, foi uma força, não. É você que é responsável por todos os seus atos. Por isso que nesse conflito de cristão e ateu ainda perdura hoje, porque as pessoas precisam encontrar uma justificativa para as suas ações. Se a gente voltar aqui para a Idade Média, existia uma máxima, é porque Deus quis, é porque se Deus quiser. E isso daí perpassou o tempo, ainda é presente hoje, as pessoas acham que determinadas coisas que acontecem no mundo, existe um causador. Vamos imaginar que esse momento agora da pandemia que está sendo vivida no mundo todo, alguém pode justificar que isso é um castigo de Deus. É porque Deus está castigando o mundo pelas suas atitudes ou por suas ações fizeram com que esse castigo viesse. Mas vamos começar a imaginar, essa não é a primeira vez. Existiu na Europa a peste negra que praticamente levou quase metade da população europeia. As pessoas também imaginavam que era um castigo, começaram a se penitenciar, começaram a se justificar. Em determinado momento desapareceu e até sumiu aquele momento que aconteceu na Europa. Hoje a gente está vivendo uma experiência também não parecida com a da Europa, porque era uma situação que era só naquele espaço, e aqui o mundo todo está sendo praticamente contaminado por um vírus que é desconhecido de todos, e a pergunta fundamental é, quem é o causador disso daí? É Deus ou é o homem? Fica para nós decidirmos quem é o causador desses problemas que está acontecendo agora na nossa realidade atual. A existência é predeterminada por uma intencionalidade. Ou seja, se eu estou aqui, se vocês estão aí, se o mundo está aí, é porque houve uma intenção de alguém. Alguém pode dizer que foi Deus,
alguém pode dizer que foi a relação dos nossos pais, mas existe uma intenção para nós estarmos aqui, ou seja, nós temos um papel a ser cumprido na nossa realidade. O problema é, de que forma é que você vai fazer esse processo todo? Como é que você vai justificar isso daí? Por isso que, para a corrente existencialista, uma coisa, a palavra-chave é escolha. A escolha que você faz agora determina toda a tua existência. Se elas foram bem feitas ou mal feitas, o tempo é que vai determinar. Porque, para os ateus, cada pessoa é aquele em que se torna consoante daquilo que faz. Ou seja, o que você está fazendo agora, não adianta você buscar justificativa, tentar mudar, não. Vai dar aquilo que você está fazendo agora, vai justificar lá na frente. Por isso que nessa briga constante entre cristãos e ateus, a pergunta fundamental é: quem é o causador de tudo que está acontecendo na minha realidade, no meu cotidiano? Vamos imaginar agora que você está na sua casa, com seu pai, com sua mãe, ou com seu responsável, e você, em determinado momento, começa a se perguntar, afinal de contas, por que isso está acontecendo? Você liga a sua televisão, você olha agora numa página na internet, numa revista, em qualquer segmento, aí a pergunta fundamental é, afinal de contas, por que isso está acontecendo no mundo? Já tem alguns meses, a gente não vê uma solução, e a gente vê a quantidade de pessoas que são acometidas desse problema, muitos estão morrendo, estão agora numa dificuldade ferrenha e tremenda, e não se encontra uma solução para esse problema determinante. Aí a pergunta fundamental é importante que a gente se una como pessoas para encontrar isso daí através da oração? Será que a oração para nós hoje seria a solução imediatista para esse problema ou uma atitude? Porque se você observar, as pessoas começaram a se mobilizar. Então a sensibilidade está à flor da pele, as pessoas começaram a se preocupar com aqueles que não têm a possibilidade de, infelizmente, porque não tem um emprego, porque agora não podem trabalhar, não tem como sustentar a sua família, e a gente percebe uma mobilização muito grande. Se nós fôssemos imaginar, existe aí uma dicotomia, bondade e maldade. Será que bondade e maldade é algo inato dentro do indivíduo? Será que você tem uma bondade que numa determinada situação ela se manifesta e a maldade em determinada situação também? Porque existe uma corrente de pensamento que diz que esse mal que a gente vê na nossa realidade é algo inato. Ou seja, você carrega isso daí, em determinado momento você faz isso acontecer e aí as situações aparecem. Olha como é interessante, nós somos considerados animais racionais, mas se você olhar qualquer animal, ele só se ataca para se defender. O único animal que mata o outro por prazer somos nós homens. Olha como é interessante, nós somos dotados de razão, de conhecimento, mas nesses momentos aí a gente percebe a grande diferença que existe de dois momentos, o que é racional e o que é irracional. Parece que quando o homem toma essa atitude, um exemplo de tirar a vida do outro, tentar contra a vida do outro, parece que a irracionalidade aparece. E o animal que é considerado irracional, ele nunca vai matar um outro animal porque ele sentiu vontade. É porque ele precisa se defender ou se alimentar. Então a gente percebe nós, dotados de tanto conhecimento e inteligência, e nessas horas parece que a racionalidade é tão grande. Por isso que existe esse grande conflito entre duas correntes dentro do existencialismo, aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam. E essa consequência se dá hoje no que nós vemos hoje como sociedade. Porque vamos imaginar, se Deus não existisse, tudo seria permitido? Vamos imaginar, Deus não existe agora. Deus não está existindo. Será que tudo que eu faço me é permitido fazer se Deus não existisse? Porque dentro da corrente existencialista, Nietzsche dizia uma coisa interessante, que ele questionava muito a moral do bom cristão. O que era essa moral do bom cristão? Você faz alguma coisa boa porque futuramente você vai alcançar, nesse caso, a sua salvação. E ele questionava isso. Ele dizia que nós, indivíduos, temos que assumir com responsabilidade as nossas atitudes. Por isso que se a gente observar, tanto nos dois conceitos, essa ação do homem, esse homem que decide fazer as coisas, esse homem que escolhe fazer as coisas, tem suas consequências. E ele questionava muito as pessoas que seguiam o cristianismo, porque as pessoas faziam um determinado tipo de coisas, que elas queriam encontrar uma salvação, nesse caso, por seus problemas, suas dificuldades. Então ele começava a ter uma atitude boa, porque ele ia alcançar alguma coisa lá na frente. E Nietzsche dizia o quê? Que nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes, eu tenho que assumir. Aí a expressão que Nietzsche vai utilizar dentro da corrente ateia do existencialismo, que é o super-homem, ou seja, aquele homem que está se desvinculando, se desligando de uma moral cristã, ele começa a tomar suas decisões, suas atitudes, e a partir daí
ele começa a perceber que ele é o quê? O seu único juiz. Então, se a gente quer condenar alguém, a gente tem que condenar nós mesmos, não aquele indivíduo pela uma situação A ou B ou C, porque a decisão tem que ser nossa. Eu que tenho que assumir as minhas responsabilidades, as minhas ideias e meus pensamentos. Imagine vocês agora, futuramente, quando vocês ingressarem lá no 3º ano, depois ingressarem em uma universidade, você vai escolher o curso que você quer, por quê? Que é interessante, às vezes as coisas acontecem dessa forma. Você não tem que perguntar o que está acontecendo com a gente isso atualmente, mas por que isso está acontecendo. Porque existe um que e um porquê. O que você esquece, começa a pensar em por que isso está acontecendo. Porque você começou a perceber que as famílias começaram a ficar mais unidas, estão hoje convivendo no mesmo espaço que era muito difícil devido à correria do dia a dia, ou escola ou trabalho, você quase não se encontrava com eles, agora é o momento de você se encontrar, de se perguntar. E, acima de tudo, o que a gente está partilhando com os nossos? Nessa proximidade que às vezes era tão distante entre a gente. Aí que você começa a tentar entender que está acontecendo alguma coisa. Isso que está acontecendo não é um acaso. Fez com que o mundo desse uma grande parada e começasse a observar. Só que o problema é que hoje nós temos, dentro dos meios de comunicação, bombardeando a gente quase que todos os dias com uma única notícia. Covid e como é que isso vai passar, quando é que isso passa. Isso pode gerar para alguns pânico, desespero, porque a gente não vê uma possibilidade disso daí desaparecer e a gente começa a se perguntar assim, até quando, até quando, até quando? Porque nenhum de nós vê essa experiência. Agora imagine, hoje nós estamos tendo uma aula que a gente nunca imaginaria que viria a acontecer na nossa realidade, que era essa aula estilo EAD, em que você está na sua casa, nós estamos aqui falando um pouco de determinado tipo de assunto e você começa a perceber isso daí. Será que há 6, 7 meses atrás a gente imaginava que isso ia acontecer? E olha como é interessante, quando acontece isso, é o tempo da nossa decisão e de escolha. Que maneira eu vou começar a lidar com isso daí no meu dia a dia, no meu cotidiano, e como é que eu vou conseguir superar isso daí? Porque para nós é desafiador quando você fala, principalmente do processo da educação no Brasil, que tem muitas mazelas a serem resolvidas, principalmente no nosso caso, não a nossa realidade, porque imagine que está acontecendo agora o Enem e algumas pessoas estão querendo o quê? Que o Enem seja adiado. Por quê? Vocês e nós temos a oportunidade de ter uma aula aqui online, você tem um professor dedicado a você. Agora imagine quem está numa região remota do Brasil, numa região rural, em que não tem internet, não tem acesso a essa internet, não tem a possibilidade de estudar, e a escola ainda era longe, e agora como é que isso vai acontecer? Será que seria viável o adiantamento do Enem agora? O que é que vocês imaginam, o que é que vocês pensam agora, galera do 2º ano? Porque futuramente vocês estarão no 3º, e exemplo, para quem está no 3º ano, está nessa dúvida, adia ou não adia? Porque a gente começa a pensar, por isso que dentro dessas duas correntes aqui, de cristãos e ateus, aonde um acredita que a minha intenção vai me dar possibilidade das coisas acontecerem, ou eu assumir que eu sou o único juiz como ateu dentro da corrente existencialista, que eu sou responsável, eu sou aquele que me julga e aquele que julga ao mesmo tempo. Então, nós temos que começar a imaginar de que forma vamos começar a entender as coisas aí que estão no nosso cotidiano, como é que as coisas estão acontecendo. O importante é que a gente perceba que eu preciso tomar uma atitude agora, não para ontem, porque isso vai ser cobrado mais tarde. Por isso que dentro da corrente existencialista, essa capacidade da escolha questiona muitas pessoas, porque a gente sempre coloca a responsabilidade em alguém, pelas nossas coisas que foram feitas de formas erradas. Eu preciso justificar minhas atitudes com os meus erros, com as minhas limitações. Por isso que o existencialismo é interessante, galera, quando você começa a pensar nisso. Seja o seu juiz, independente dos seus momentos de incertezas, de dúvidas, mas o juiz de cada atitude, de cada ato, somos nós mesmos. Valeu, galera do 2º ano, bom estudo e até a próxima.